Aula. Gostaria de começar essa aula dizendo que nós nunca sabemos o suficiente ao ponto de não precisarmos aprender mais. Se tem uma coisa que nós precisamos sempre é aprender. E como eu já disse aqui também, ninguém se forma em uma faculdade para ser marido, ninguém se forma em uma faculdade para ser esposa. Nós nos casamos sem ter estudado sobre o assunto. E por mais que tenhamos anos de casados, nós sempre precisamos aprender mais. Amém? E hoje a aula é sobre que tipo de marido você é e como tem governado o seu lar. Antes de você ficar com vontade de ir embora porque vai falar sobre maridos, não se preocupe não, que também vamos falar para as esposas. Eu não sou marido, então eu vou me embora. Não, a gente aprende também. Nenhuma guerra para se ganhar. Nessas guerras que tinha antigamente, se estudava o adversário, né? Não que o seu marido seja o seu adversário, mas você estudando ele, a natureza dele, você vai aprender mais. Amém? Então, o primeiro tipo de marido que nós vamos estudar é o marido calado demais. Cada tipo de marido que eu vou falar aqui, vocês observam se é o seu. Se for o seu, você já fica mais atenta para saber como agir. Amém? Então, o primeiro tipo de marido é aquele que é calado demais. É aquele que não se comunica. É aquele que não expressa os seus desejos, os seus alvos, os seus sonhos. Ele é como uma concha do mar, é fechado. Não tem uma conversa com a esposa, nem com a família. Nós sabemos que o que mais vale e o que mais vai ajudar no seu casamento é uma coisa chamada diálogo. É o que nós sempre temos falado aqui, sobre a importância do dialogar. E existe aquele marido que é calado, que não compartilha com a sua esposa nada. Ele vive individualmente para ele e com ele e mais ninguém. E temos que entender que precisamos no nosso casamento desenvolver o diálogo. Kelly, e se eu tenho um marido que é calado? Se eu tenho um marido que não divide nada comigo? Se eu tenho um marido que ele não conversa nada? O que eu devo fazer? É cobrar que ele converse comigo? Não. Se tem uma coisa que não vai funcionar no casamento, é uma coisa chamada cobrança. E é muito difícil não cobrar. Porque se tem algo que está em falta no nosso casamento, quanto mais nós mulheres, nós queremos o quê? Falar, cobrar, reclamar. Mas cobrar não é a solução se você tem um marido calado. Quanto mais você vai cobrar, mais calado ele vai ficar. Então, o que fazer se o meu marido é calado demais? A palavra do Senhor nos diz que a mulher ela é auxiliadora, ela é ajudadora. Então, você vai auxiliar, você vai ajudar o seu marido a ele aprender a desenvolver o diálogo. Por quê? Porque tem um motivo para o qual ele não gosta de conversar. Talvez ele foi criado em um lar assim, onde as pessoas não se comunicavam. Então, como auxiliadora, como ajudadora, você tem que desenvolver o diálogo ajudando ele. É fácil que ele ajudar sem cobrar? Não. Mas é possível. Como todos sabem, os maridos, homens, já têm por si não falar muito. E eu já testemunhei aqui que quando eu me casei, automaticamente o meu esposo também não gostava muito de falar. Pelo contrário, eu que fui criado numa casa cheia de gente, falava mais do que a boca. E agora?
tivemos que aprender a desenvolver um diálogo. Isso não é fácil, mas continuar calado também não é. Então, se o seu marido é calado, ajude-o a desenvolver um diálogo sem cobrança. E entenda também que você tem uma arma poderosa, que é a oração. Senhor, meu marido é calado, destrava ele. Seja também uma mulher confiável, que demonstre confiança. Um conselho: se você chega em casa compartilhando para o seu marido, vamos supor, o segredo de uma amiga sua, ele já vai saber que você não é uma pessoa confiável. Então, temos que vigiar também no que falamos. Por quê? Porque se você, marido, que é calado demais, você não pode governar bem a sua casa. E está sobre você esse papel de governar o lar. Como é que se governa bem um lar calado? Não tem como governar um lar calado. Então, se você é um tipo de marido calado, você vai ter um lar mal governado. Como vai governar em silêncio? E lembre também, marido, que você não está no casamento sozinho, você tem uma esposa. E se você é alguém que tem dificuldade em conversar, em compartilhar, é necessário aprender. Ninguém nasce sabendo. E você não é Gabriela, que nascia assim, morria assim, vou crescer assim. Estamos sempre aptos a aprender e a mudar. Que tipo de marido você é? O calado demais? Que tipo de marido você é? O marido ditador? É aquele que pensa que o seu lar é um quartel? E ele quer trazer o militarismo para dentro de casa? Ele é bruto, ignorante, bravo demais? A maioria dos homens acha que vai governar bem o seu lar na base do grito, na base do militarismo. Eu sou o chefe dessa casa, quem manda aqui sou eu. Não se governa bem um lar ditando. Se governa bem um lar sendo exemplo. Então, se o marido ele é o ditador, esposas de Deus, se você se levantar para ser igual a ele, vai funcionar? Não, vai sair lasca de fogo. Imagine em um lar dois gritando, imagine um lar dois mandando, imagine em um lar dois sendo bruto, dois sendo ignorante. Então, se eu tenho um marido ditador e ele ainda não é cristão, o que eu devo fazer? Que a minha mansidão molde ele, que a minha calma molde ele, que a minha maneira branda molde ele. E não esqueça da oração. Então, o marido ditador é aquele que acha que resolve tudo é na base da ignorância. Se o filho faz algo de errado, parte para a ignorância, para a violência. Gostaria de ressaltar que um marido ditador, ele não governa bem o seu lar. Ser bravo demais não demonstra que tem autoridade. Autoridade é outra coisa. Ser fechado demais não mostra que você é o chefe da casa. Que tipo de marido você é? O ditador? Que tipo de marido você é? O marido teimoso? Quem tem um marido teimoso aí, levante a mão e diga, eu. Marido teimoso. É aquele que acha que só ele é o certo. E se disser que o pau é pedra, tem que ser, porque ele disse, porque só ele está certo. Se ele disser que essa parede é azul, mesmo sendo ela branca, vai ter que ser azul, porque ele acha que ele é o certo e que não erra. É muito difícil lidar com uma pessoa teimosa, qual você diz, não faz assim, e por teimosia vai lá e faz. Não é assim, mas por teimosia vai lá
e contraria aquilo que você está dizendo, que você sabe que é verdade. O que fazer, Kelly, quando eu tenho um marido, se o meu marido é aquele teimoso, que sempre acha que não erra nunca, que sempre acha que é o certo? O que eu devo fazer? Primeiro, não o confronte. Procure o lugar e a hora certa de conversar. Mostre os assuntos bem claros. Não fique de arrudeio, nem de chacota, nem jogando na cara que é teimoso. O confronto nunca é solução. No casamento, tem que prevalecer o diálogo e a conversa. Para você, marido que é teimoso, quero deixar um conselho. Lembre que você é humano. E todo ser humano erra. Você pode ter muito conhecimento em todas as áreas, mas você vai errar. Por mais que você ache que a sua esposa não saiba de nada, vai ter um momento que ela vai estar certa e você vai estar errado. E é necessário reconhecer. Então deixe de teimosia. Não seja um marido teimoso. Que tipo de marido você é? Quarto, o marido explosivo. Ele parece um fio de alta tensão. Se triscar, leva choque. Vive dando crise de ataques explosivos. Coitado. Pensa que ser macho é ser bruto. O que é ser um marido explosivo? Queridos, eu tenho um exemplo vivido do que é um marido explosivo. Não que seja o meu marido explosivo, mas o meu pai foi explosivo quando foi casado com a minha mãe. E era uma pessoa, hoje ele não é mais, graças a Deus, eu profetizo, que se fosse falar qualquer coisa era motivo de guerra, de briga. E como nós não éramos um lar evangélico, não tinha Jesus na época, por isso vinham as brigas tanto falando como de porrada mesmo. Então é muito perigoso, marido, você ser esse explosivo, porque você vai criar traumas na vida dos seus filhos. E os filhos tendem a imitar os pais. Então, se dentro do seu lar, marido, você é o explosivo, você pode ter certeza, se você tiver filhos, você está criando explosivos mirim. Então, temos que ter muito cuidado, porque não é apenas a sua vida ou o seu casamento que vai ser influenciado, os seus filhos também. E você pode achar que é bobagem, mas eu estou lhe dizendo, porque eu fui filha, eu sou filha, e eu sei quantos danos se causa na cabeça de uma criança conviver com um pai explosivo, onde se tem medo até de falar, onde se tem medo até de expressar uma opinião. Como marido cristão, se você é explosivo, procure em Deus, buscar nele, para que você se liberte e passe a entender que não são os seus gritos que vai governar bem a sua casa. Que não é o seu estresse que vai fazer com que sua esposa te respeite. Que não é o seu gritar que vai fazer com que seus filhos te amem e te vejam como exemplo. Desculpa eu te dizer mais uma vez. Se você é casado, se você é casada, eu quero levantar abre aspas aqui. Tome muito cuidado com o que você tem mostrado, não falado, mas mostrado para a vida dos seus filhos. É uma nova geração. E muitas vezes achamos que a culpa é da escola, a culpa é do mundo que está mudado. Não, talvez seja a culpa nossa, dentro de casa mesmo. E eu sei que se Jesus não tivesse me alcançado lá com 15 anos, muita coisa teria se acontecido de ruim por conta do meu lar.
E eu quero, mas eu sou cristão, mas eu sei que tem lar cristão onde o marido ele é totalmente explosivo. Onde a mulher não pode dizer nada. E que ele grita que nessa casa quem manda sou eu porque eu sou o cabeça. Você está com uma visão equivocada do que é ser cabeça, do que é ser governar o lar. Então, se não é por você, se não é pelo seu casamento, observe como você tem agido por causa dos seus filhos, por causa dos seus netos. Então, se é um culto de família, eu também posso falar sobre filhos. Porque muitas das vezes nos preocupamos apenas no casamento e esquecemos que os nossos filhos estão nos vendo. E a nossa vida, as nossas atitudes, elas falam mais do que as nossas palavras. É muito fácil falar bonito. Quando o nosso exemplo é outro. Então, se você é marido explosivo, eu te aconselho a buscar no Senhor mudança, para não estar estragando a vida dos seus filhos. Porque consertar lá na frente dá muito trabalho. Já testemunhei aqui e vou testemunhar de novo. Antes de me converter, eu era uma pessoa que brigava muito. Brigava mesmo, estressada. Eu me converti em uma quarta-feira. Não sei se eu já contei aqui. No domingo, eu sempre joguei baleado. Tinha levantado a mão, citado Jesus na quarta. Quando foi no domingo, eu fui jogar um baleado. No fogo de jogar baleado, quando jogaram a bola, eu agarrei e fui jogar. Quando eu joguei a bola passou por cima da cabeça de uma vizinha minha. E ela me olhou e disse, se pegasse em mim, ia ter. Eu já convertida. Disse, ia ter o quê? Ia ter o quê? Ela ia ter, e aí foi uma confusão tão grande. Pode perguntar aos meus tios que estão em casa, caso você queira. Que foi faca, foi pedaço de galha. Meu tio Adailton, hoje é pastor Adailton, teve que entrar pelo meio. Eu era uma tripa de magra. Mas, por ter crescido vendo um pai explosivo, o que eu queria era explodir também. E eu briguei, cisquei naquela rua que só a graça de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Maridos, tenha muito cuidado. Não seja aquele explosivo. Se Jesus não tivesse me alcançado, eu não sei nem o que seria de mim. Mas temos que ter cuidado, não só para viver bem no casamento, mas temos que ter cuidado, principalmente se temos filhos, se temos netos perto vendo, para não causar um transtorno maior na cabeça dos seus filhos. Para que lá na frente ele não seja um marido também explosivo. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Que tipo de marido você está sendo? Aquele que a mulher não pode nem dar um conselho? Aquele que a mulher não pode nem dizer, essa camisa está amassada, deixe cá eu passar, que você já grita, já explode? Eu sei, queridos, que tem um estresse do dia a dia. Eu sei que para sair, enfrentar trânsito e trabalhar, conviver com pessoas no trabalho, não é fácil. Mas isso não justifica ser um marido explosivo em casa. Como marido cristão, sendo explosivo, você não governa bem o seu lar. Que tipo de marido você está sendo? O marido perfeccionista? Qual é esse, Kelly? É aquele que exige demais da esposa e filhos, como se eles fossem os seus empregados. Maridos, não seja perfeccionista. Lembre que não tem perfeição. Vamos supor que a sua esposa passou a tarde passando a sua roupa e ela está lá passando a sua camisa, deixou dobrada para você vestir, e só porque ficou uma ruguinha aqui na manga,
já é motivo de você criticar? Porque a camisa não está passada perfeitamente? Se a comida hoje saiu salgada, é motivo de você criticar, porque só um dia saiu salgada e todas as outras vezes que saíram boa. Não conta? Se hoje você chegou e a janta ainda não estava pronta, e você começa a criticar porque não está pronta, porque quer perfeito, porque quer no horário, e todas as outras vezes que estavam prontas no horário, não conta? Não exija perfeição dos seus filhos. Não exija a perfeição da sua esposa. Queridos, eu quero dizer que filhos, eles não são perfeitos. Maridos, seus filhos não é perfeito. Seu filho vai errar. A sua esposa vai errar. E o marido, quando ele é perfeccionista, ele não governa bem a sua casa. O intuito do marido é governar bem o seu lar. Que tipo de marido você é? O crítico? Aquele que vê defeitos em todo mundo, em tudo, e principalmente na esposa? O marido crítico vê defeito em tudo, só não vê nele. Critica porque a comida foi feita cedo demais. Critica porque a comida foi feita tarde demais. Critica porque ela acorda 5 horas da manhã para lavar roupa, queria que ela acordasse 4. Critica porque ela sai, chega às 7 horas, é para chegar às 6h59. Critica porque ela dorme hoje com a camisola azul, ele queria com a camisola vermelha. Critica porque ela corta o cabelo, critica por tudo. Se você é o marido que critica, eu quero te aconselhar hoje a trocar a crítica pelo elogio. Troca a crítica pelo elogio. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Qual foi a última vez que você elogiou pelo fato dela acordar às 5 horas da manhã, lavar suas roupas? Você acha que é mais do que a obrigação? Ela não é a sua empregada. Faz porque ama, porque quer cuidar. Qual foi o dia que você a elogiou porque ela saiu cedo para fazer os cabelos, fazer as unhas, ficar bonita, ficar elegante? Marido, se você é aquele que critica, passe a ser aquele que elogia. Porque o marido que critica esse não governa bem o seu lar. Imagine um filho fazer um desenho e esse desenho aqui é para o meu pai. Eu vou dar a ele esse desenho bonito que eu fiz e ele chega todo feliz para dar o desenho ao pai e ele pega e olha assim: Isso é um desenho? Estou vendo um rabisco aqui. Como não vai ficar a cabeça do filho? Pai, eu tirei 8,5 na prova. Tinha que ter tirado, era 10. Mo, eu fiz para você hoje uma galinhada que você gosta. Fez a galinhada, mas esqueceu do quiabo. E cadê o suco? Tem de mangaba, eu gosto de maracujá. Mo, eu fui na rua, comprei um lençol, que lençol bonito, cheiroso em cima da cama. Já foi gastar dinheiro de novo. Nada que a esposa faz tá bom. Tudo é uma crítica. Tudo o que os filhos fazem é uma crítica. Gostaria de ressaltar que todo aquele que critica também compara. E não tem nada pior do que ser comparado ou comparada. Não seja aquele que critica. Não seja aquele que compara. A sua esposa é única. Igual a ela não tem. Seus filhos são únicos. Igual a eles não tem. Pode ter melhor, pode ter pior, mas igual não tem. O extraordinário é esse. Ninguém é igual à sua esposa. Graças a Deus. Ela é única. Ninguém é igual aos seus filhos. Louvado seja o Senhor. Eles são únicos. Deixe de lado a crítica e passe a elogiar mais. Que tipo de marido você é?
o brincalhão, há tempo para todas as coisas. Há tempo de brincar e há tempo também de falar sério. Imagine conviver diariamente com um marido que só faz brincar. Não leva nada a sério. Brinca com tudo e com todos e todas a hora. Temos que ter equilíbrio. Maridos, tenha equilíbrio. Vai ter um momento de você brincar, mas vai ter um momento de você ser sério. Pense acontecer um problema sério na sua casa e a sua esposa vai levar para vocês juntos resolverem. Para que vocês possam resolver junto e o marido fique fazendo piadinha o tempo todo. Ah, é o seu pai que está doente? Daqui a pouco ele bate as botas. Ah, o problema é o filho que está com depressão? Que nada, isso é frescura, tudo hoje é depressão. Não seja um marido brincalhão. Viver o tempo todo com esse tipo de pessoa não é fácil. E um marido brincalhão, ele não vai governar bem o seu lar. Porque vai ter momentos que vai ter que agir com seriedade. E quando a pessoa é muito brincalhão, vai chegar um momento que ninguém vai mais dar credibilidade. Vai chegar um momento que vai falar e vai achar que não tem mais credibilidade. Você só sabe brincar. Quem é muito brincalhão, infelizmente, não passa respeito. Está vendo? O marido era tão brincalhão, que ele estava passando mal, pedindo socorro, morreu porque a esposa achou que ele estava brincando. Não passa credibilidade, não passa respeito. Se você viver 24 horas na brincadeira, quando chegar a hora de você falar sério, não vai ter. Não vão te ouvir. Se você, marido, for o tempo todo aquele que brinca, a sua mulher vai achar que você é um bobão. Que você é o Anderson Nunes. Você sabe brincar. Mas o marido que quer governar bem a sua casa, o seu lar, precisa aprender que tudo tem hora, tudo tem limite. E que tem que ter equilíbrio. Não é que você vai ficar 24 horas também por dia de cara fechada, infusado. Não. Equilíbrio. Vai ter a hora certa. Vai ter o momento certo. Que tipo de marido você é? O indeciso é aquele que nunca decide nada. Tudo a esposa tem que decidir. O marido é o homem da casa, não é isso? Não é isso, povo de Deus? É. Se você, marido, é aquele indeciso, por exemplo, a mulher chega, querido marido, amor, só tem R$100 hoje, o dinheiro vai entrar na conta da semana que vem. Nós vamos pagar o que hoje primeiro? A água e a luz? Sei não, decida. Vamos colocar os nossos filhos aqui em colégio? Não sei não, decida. Nós vamos fazer o que amanhã na rua? Não sei não, decida. Primeira coisa que vai acontecer, vai inverter os valores. Na sua casa quem vai passar a mandar é a sua esposa. Porque quando você é indeciso, você não tem voz, você não tem opinião, você não impõe respeito, você não governa bem o seu lar, sendo indeciso. A indecisão vai gerar o quê? A dúvida. Que tipo de marido? Meu marido não dá palpite em nada. Tudo que eu pergunto a ele, ele diz que sou eu. E vai acrescentar na esposa um desgaste. Querido, eu quero te dizer francamente, toda mulher que assume a chefia do lar em todas as áreas, onde se inverte o valor, ela vai ficar doente. Vai chegar a ansiedade.
Vai chegar a síndrome do pânico. Vai chegar. Por quê? Porque ela está nos ombros dela um peso que não é dela. Vai desgastar. E a corda, quando é muito puxada, ela vai arrebentar. Por mais que lá fora nós estejamos aprendendo, onde as pessoas estão querendo nos motivar a entender que a mulher pode sim ser o homem da casa, da família, de tudo. Pode ter certeza que numa hora essas mulheres que hoje são a mãe, são pai, são chefe, são tudo, vai adoecer. Porque nós somos criadas para ser a auxiliadora, a ajudadora idônea, e não o cabeça, e não o homem. Então, marido, se você é o indeciso, aprenda hoje a ter postura, a tomar as decisões. Quando ela te apresentar algo para você decidir, decida. Não se esquive. Todo marido indeciso, ele não governa bem o seu lar. Que tipo de marido você é? O marido insensível é aquele que vê, mas não enxerga nada. É totalmente insensível e descuidado. Às vezes, com os fora de casa, ele é educado. Com os de casa, ele é grosseiro e áspero. Insensibilidade. O marido que é insensível à esposa. Vai ter dias que a sua esposa não vai estar bem. É uma coisa chamada, se você não conhece, eu vou te apresentar. É uma coisa chamada TPM. Ela vai ter dias que não vai estar bem. Ela vai ter dias que você vai ter que fazer o que está escrito na palavra, fugir da aparência do mal. Vai ter dias que ela vai chorar muito por nada, porque o vento passou diferente. E o marido precisa estar sensível a identificar esses dias. E ver quando ela não está bem. E ver. Porque se você não vê a sua esposa que está perto, é os outros que você tem que ver? Então esteja sensível ao que ela sente. Esteja sensível ao que ela precisa. Enxergue a sua esposa. Seja cuidadoso. Se você sabe que ela precisa de um sapato novo, por que você fica esperando ele lá se humilhar, pedir, implorar para você comprar? Isso é ter sensibilidade. Ela precisa de um sapato. Tome aqui, vá comprar. Eu vi, eu notei, eu senti, eu tive a sensibilidade de perceber que ela precisa de um sapato. E como marido que governo bem a minha casa, eu senti e eu vou lá dizer, vá lá e compre. Que tipo de marido você é? É o insensível? Que é educado com todo mundo lá fora, mas com a esposa não. Porque ela já é tua esposa, não precisa mais de educação. Com quem você mais tem que usar de educação é com que estão dentro de casa. É com quem enfrenta com você os maus dias. É quem dorme e acorda. É um trabalho fácil? Não. Mas se nós nos dedicarmos a aprender, aprendemos. O marido insensível, ele é educado com todo mundo, mas com os filhos ele é mal educado, com a esposa ele é mal educado. Ele é um amor, ele é galante com todos lá fora, mas com a esposa ele é grosseiro e áspero. Esteja sensível à sua esposa. Que tipo de marido você é? 10º e último. O marido amoroso. Como é bom viver com ele. Ele é um amigo e companheiro, e paciente, sincero, carinhoso. Amém? Então esse é o tipo de marido que governa bem a casa. Nós vimos que o marido calado demais, o marido ditador, o marido teimoso, o marido explosivo, o marido perfeccionista, o marido crítico, o marido brincalhão, o indeciso, esses não vão governar bem o seu lar. E o homem precisa entender que é ele quem governa bem o seu lar. E eu gostaria de que você abra aí a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo.
1 Timóteo, capítulo 3. Que diz: deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos, de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como cuidará da igreja de Deus? O diácono deve ter somente uma esposa e ser governar bem. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Você pode dizer que aqui é só apenas para os diáconos e para os obreiros e para o bispo, mas não. Está incutido no homem a responsabilidade de governar bem o seu lar. E para governar bem o lar, precisa entender que você é o cabeça da sua família. Que está sobre você a responsabilidade geral de governar a casa. E que a sua esposa, ela é a sua ajudadora, mas é sua responsabilidade governar bem. Como se governa bem? Primeiro, se governa bem é com amor. Não existe um governo de um lar sem amor. Maridos, se está sobre você a responsabilidade de governar a sua casa, você precisa entender que tem que governar primeiro com amor. Tem que governar também a sua casa sendo exemplo. Não existe mais nada arrastador, se essa é a palavra, do que o exemplo. Se você quer um lar onde tenha muita compreensão, seja você o primeiro a ser o que compreende. Se você quer um lar onde se tem respeito, seja você primeiro o que respeita. E precisamos também, maridos, entender que o fato de ser o cabeça não significa que você é autoritário, o mandador, o general. Porque ser o cabeça, como Cristo é da igreja. Então, ser o cabeça é isso, é governar bem. É saber educar os filhos com bons princípios. É ser o marido cristão, né, que ora, que põe a família para orar. É ser aquele onde a esposa e os filhos veem que ele ora. Não ser aquele que manda, vá orar, não. Os seus filhos, a sua esposa também precisa ver que você ora. Como pode governar bem o lar, dizendo aos filhos e à esposa que não deve ser caloteiro, se quando chega alguém para lhe cobrar, você se esconde? Como pode governar bem o lar, dizendo aos filhos, não minta se você é o primeiro a mentir? Para se governar bem o lar, precisa entender que se governa com amor, se governa com graça, se governa com exemplo. O exemplo fala muito mais do que palavras. E eu gostaria de ler 1 Coríntios. Gostaria que você abrisse. Onde fala sobre o amor, para que você aprenda que tem que governar bem o lar é com amor. 1 Coríntios 13. Nós já aprendemos como ser maridos que não governem bem o lar. E como eu devo governar bem o meu lar? Com amor. Que diz, eu vou ler um versículo e a igreja lê o outro, assim por diante. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Versículo 2. Alguém?
Versículo 3. Versículo 4. Seis. Sete. Oito. Amém? Então, é o amor. Por que, Kelly, o amor? Porque se você governa bem, se você ama, você vai governar bem. E se você tem amor, você vai conversar. Se você tem amor para governar o seu lar, você vai ter diálogo. Se você tiver amor, você não vai ser um marido ditador. Você vai ser um marido que também ouve. Se você tiver amor para governar o seu lar, você não vai ser teimoso. Você vai reconhecer que você erra e que nem sempre você está certo. Se você tiver amor para governar bem o seu lar, você vai entender que não é sendo explosivo. Então, com amor é que se governa bem. Com amor é que você vai aprender a viver com as diferenças. Não esqueça do amor. O amor tudo suporta. E se você quer ser um marido que governa bem o seu lar, lembre-se, vou falar mais uma vez. Não seja calado demais. Não seja um ditador. Não seja teimoso. Não seja explosivo. Não seja perfeccionista, nem crítico, nem brincalhão e nem indeciso. E muito menos insensível. Mas seja um marido que é amigo, que é companheiro, que é paciente, que é sincero, que é carinhoso, que não se irrita com facilidade, que não suspeita mal, que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.